No fundo, todos nós queremos pertencer. Queremos nos sentir vistos, aceitos e amados. Esse anseio é natural, faz parte do que somos como seres criados para relacionamentos. Mas o problema começa quando essa busca se torna maior do que nossa identidade. Quando o medo de não pertencer nos leva a sermos quem não somos. Muitos aprendem desde cedo que agradar é mais importante do que ser verdadeiro. Por isso, silenciam suas opiniões, disfarçam seus sentimentos e vestem máscaras. O eu real vai se escondendo atrás de versões moldadas pelas expectativas alheias. E com o tempo, já não sabemos mais onde termina a adaptação e começa a anulação. O pertencimento, sem limites, vira prisão. Esse ciclo de autonegação é cansativo e cruel. Nos esforçamos tanto para ser aceitos que esquecemos de verificar se aquele lugar ou aquelas pessoas realmente nos aceitam de verdade. Muitas vezes, a aprovação que buscamos custa mais caro do que imaginamos. Nossa paz, nossa essência, nossa liberdade, e isso não é o que Deus quer para nós. A palavra diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Vale a pena agradar a todos e se perder de si mesmo no processo? Vale a pena pertencer a um grupo, a uma ideia, a uma estética? Se para isso você precisa esconder quem Deus te criou para ser? Não, porque nada vale mais do que viver em verdade. Hoje, permita que o Espírito Santo revele onde você tem se moldado apenas para pertencer. Peça discernimento. Talvez você esteja num lugar onde precisa deixar de ser você para ser aceito. E o céu sussurra: esse não é o seu lugar. Porque onde há amor verdadeiro, há liberdade. E onde há liberdade, há espaço para você ser exatamente como Deus te sonhou. Buscar aprovação não é, em si, um problema. Todos nós queremos ser valorizados, elogiados, notados, mas quando a necessidade de agradar se torna maior do que o desejo de obedecer a Deus, caímos numa armadilha invisível. A opinião dos outros passa a definir nosso valor, e isso é um peso impossível de carregar. Quem vive para agradar sempre estará se moldando. Uma hora muda o tom de voz, outra hora o estilo, depois a opinião. Cada novo ambiente exige uma nova adaptação, como se a própria essência precisasse ser trocada para não incomodar. E assim, a alma vai sendo sufocada, até que um dia, a gente se olha no espelho e já não se reconhece. A Bíblia nos alerta: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no ser humano. Salmos 118:8. A opinião das pessoas muda, é frágil e muitas vezes injusta, mas Deus nos vê por dentro, nos conhece por completo e ainda assim nos ama. Viver para agradá-lo é liberdade. Viver para agradar a todos é escravidão disfarçada. Quem vive pela aprovação humana vive cansado. Cada sim dos outros vira uma âncora, cada não vira um abismo, e nesse vai e vem, o coração se perde. Deus nunca nos chamou para sermos atores no palco do mundo. Ele nos chamou para sermos filhos na sala do trono. E na presença do Pai, a gente pode descansar. Ore hoje com sinceridade. Senhor, me liberta do peso de buscar aceitação onde nunca vou ser completo. Ele quer te ensinar a depender da voz dele. Quando o sim de Deus é o que te basta, os nãos das pessoas já não te definem mais. Você não precisa mais ser o que esperam. Você pode ser quem você é, amado e suficiente em Cristo. Uma das maiores mentiras que o inimigo planta é a ideia de que você precisa se provar para merecer amor. Como se você tivesse que conquistar seu valor a cada dia. Como se pertencer fosse uma recompensa. Mas a verdade do céu é simples e poderosa. Você já pertence. Antes mesmo de buscar a Deus, Ele já te conhecia e te chamava pelo nome. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Jeremias 1:5. Isso muda tudo. O amor de Deus não depende do que você faz, mas de quem Ele é. Ele te criou com propósito, te sonhou com carinho e te atrai com graça. Em um mundo onde tudo é condicional, o amor de Deus é escandalosamente incondicional. Você não precisa se esforçar para caber. Você já foi encaixado no coração dele. Quando essa verdade entra no coração,
algo muda. O peso da aprovação cai, a insegurança perde força e nasce um novo tipo de paz, a de quem sabe que é filho, não figurante. Deus não nos vê pelo desempenho, mas pelo relacionamento. E pertencimento verdadeiro nasce da intimidade, não da performance. Quem entende isso para de correr atrás do que já tem. Em vez de tentar ser aceito, começa a viver a partir da aceitação. Em vez de buscar amor nos lugares errados, volta à fonte. E nesse lugar de segurança, as máscaras caem, a voz se firma e a alma floresce. Porque quem se sabe amado, não se anula mais para agradar. Ore dizendo: Pai, obrigada por me lembrar que já sou teu, que eu viva a partir da identidade que o teu amor me dá. Essa consciência transforma tudo. Você não é rejeitado, nem esquecido. Você é filho amado, e quem pertence ao Pai nunca mais precisa viver perdido, tentando caber onde não foi chamado. Quando temos medo de não ser aceitos, construímos máscaras. Elas não são feitas de mentiras escancaradas, mas de silêncios, sorrisos forçados e omissões sutis. A gente aprende a dizer o que agrada, a esconder o que sente, a se adaptar sem questionar. E com o tempo, a máscara vai se tornando mais confortável do que a própria verdade. Essas máscaras surgem da ferida, medo de rejeição, trauma de abandono, necessidade de validação. Elas tentam nos proteger da dor, mas acabam nos afastando de nós mesmos. Ficamos populares, mas vazios, cercados de pessoas, mas sozinhos, porque o que elas amam não é quem somos, mas quem fingimos ser. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Com Ele, não precisamos usar filtro. Ele já conhece tudo e ainda assim nos chama de filhos. O amor dele é o único lugar onde podemos ser totalmente verdadeiros sem medo de rejeição. E é ali que a cura começa. Quando tiramos a máscara na presença de Deus, descobrimos quem realmente somos. E esse processo pode ser desconfortável, mas é necessário. Porque Deus não transforma personagens, Ele transforma pessoas. Enquanto escondemos, Ele espera. Mas quando mostramos, Ele restaura. Porque Ele não quer que você viva fingindo força. Ele quer te encher de graça. Ore dizendo: Senhor, eu me cansei de fingir. Hoje eu trago meu verdadeiro eu à tua presença. Você não precisa mais sustentar um papel que esgota. Deus não espera performance. Ele deseja verdade. E quando a verdade encontra o amor de Deus, nasce uma identidade curada, forte e livre para viver sem máscaras. Há uma leveza que só experimenta quem decide ser quem Deus o criou para ser. Não é arrogância, nem rebeldia, é liberdade. Quando você entende que foi formado com intenção divina, começa a caminhar com autenticidade. Já não precisa mais se moldar à opinião dos outros. Já não vive mais para caber em moldes que nunca foram seus. A Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Isso inclui a liberdade de se expressar com verdade, de pensar com clareza, de sentir sem medo. Ser quem Deus te criou não significa ser perfeito. Significa ser verdadeiro. E a verdade, mesmo imperfeita, sempre será mais poderosa do que uma aparência bem construída. Deus colocou em você dons, traços e características únicas. Quando você se nega por medo de rejeição, também nega a beleza do que Ele colocou dentro de você. O mundo precisa do seu brilho autêntico, não de uma cópia desgastada. Ser quem Deus criou é um ato de fé, e também um ato de resistência contra o sistema que padroniza tudo. A liberdade de ser verdadeiro te aproxima das pessoas certas e afasta as erradas. Quem te ama pelo que você finge ser, nunca vai sustentar o amor por quem você realmente é. Mas quem ama sua verdade, permanece. Deus quer te cercar de relações saudáveis, onde você não precise se esconder. E tudo começa quando você escolhe não se esconder mais de si mesmo. Ore dizendo: Deus, me ajuda a abraçar quem eu sou em Ti. Me ensina a viver com liberdade e coragem. Quando você escolhe a verdade, o céu se alegra.
Deus se manifesta na sua autenticidade. E quanto mais você se alinha com o que Ele sonhou, mais leve e frutífera sua caminhada se torna. Para muitos, orar ainda parece algo formal, distante e cheio de palavras bonitas. Mas Deus nunca quis apenas um monólogo religioso. Ele deseja relacionamento. E relacionamento de verdade tem conversa, sinceridade e intimidade. É por isso que Jesus nos chamou de amigos. E com amigos, a gente fala com o coração. Conversar com Deus como com um amigo pode parecer estranho no começo. Você fala no meio da rotina, do silêncio, do trânsito. Conta o que sente, o que pensa, o que ninguém mais sabe. E nesse diálogo simples, algo extraordinário acontece. A presença dele se manifesta. Ele escuta, ele responde, ele se importa. A Bíblia diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Salmos 25:14. Deus revela o íntimo do coração dele a quem se aproxima com liberdade e reverência. Não é sobre postura, é sobre entrega. Ele não está contando quantas palavras você usa, mas o quanto você está disposto a ser verdadeiro com ele. Essa amizade com Deus muda tudo, porque quando você pode contar tudo a Ele, não precisa mais esconder nada de ninguém. Quando você é ouvido no secreto, já não precisa se esforçar tanto para ser compreendido em público. Deus se torna seu lugar seguro, sua base emocional, seu conselheiro e refúgio. E nessa comunhão, você floresce. Ore dizendo: Senhor, me ensina a conversar contigo com liberdade, sem máscaras, sem medo. Deus quer te ouvir como você é. E quanto mais você se abrir com Ele, mais Ele vai se revelar a você. Porque a amizade verdadeira com o Pai cura feridas, renova forças e faz a alma repousar. Há um momento em que tudo muda, o momento em que você se encontra no Pai. Não é quando tudo está resolvido por fora, mas quando, por dentro, você descobre que já tem um lugar. Um lugar onde não precisa se provar, se moldar ou fingir. Um lugar onde é seguro descansar. Esse lugar é o coração de Deus. Quando você se encontra no Pai, as perguntas cessam e a alma sossega. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. A dor do passado vira testemunho. O medo do futuro perde força. Você entende que não está mais sozinho, nem perdido. Você é conhecido, aceito e guiado por um Deus que te ama como ninguém. Esse encontro cura camadas profundas. Ele resgata partes suas que estavam adormecidas ou rejeitadas. Traz de volta a leveza, a identidade, a coragem de viver sem precisar da aprovação de todos. No Pai, você se reconcilia consigo mesmo. E essa reconciliação é o início de uma nova caminhada, mais leve, mais inteira, mais verdadeira. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Quando você entende que é filho, tudo muda. Porque filho não precisa disputar espaço. Filho sabe que pertence. E essa segurança é o que sustenta o coração diante de qualquer rejeição do mundo. Ore dizendo: Pai, obrigada por me permitir te encontrar e me reencontrar em Ti. Quando esse encontro acontece, a alma volta para casa. E em casa, não é preciso fingir. É possível respirar. É possível ser. E, finalmente, viver como quem sabe: eu sou do Pai. E isso basta. Agora que você se encontrou no Pai, pode finalmente pertencer sem se perder. Isso significa viver com raízes firmes na identidade que Deus te deu. Não se trata de se isolar, mas de se relacionar com liberdade e verdade. Você pode amar, servir, construir vínculos, sem precisar se apagar no processo. Porque agora, sua base é sólida. Você não precisa mais tentar caber onde não foi chamado. Quem entende quem é em Deus, para de forçar portas que Ele mesmo nunca abriu. A paz substitui o desespero por aceitação. Você aprende a dizer sim com propósito e não com paz. E começa a perceber que agradar a Deus é muito mais leve do que agradar a todos. Pertencer ao Pai te liberta para viver com coragem.
Sua voz se fortalece, suas escolhas se alinham, sua essência floresce. Agora, você vive de dentro para fora, do íntimo com Deus para os relacionamentos ao redor. E essa liberdade vai inspirar outros a fazerem o mesmo. Porque quem vive em verdade atrai transformação. A Bíblia nos ensina que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. E essa liberdade é preciosa demais para ser trocada por aplausos passageiros. Você foi chamado para pertencer ao céu, viver com propósito e refletir o amor do Pai. Não abra mão disso por nenhuma ilusão terrena. Você é luz, e luz não se esconde. Ore dizendo: Senhor, me ajuda a viver essa nova forma de pertencer. Que eu nunca mais me perca tentando agradar o mundo. E lembre-se, agora que você se encontrou no Pai, ninguém mais pode te definir. Sua identidade está selada no céu. Você pertence e pode viver com verdade, leveza e propósito todos os dias. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu decido pertencer sem me perder. Isso será uma declaração de liberdade e identidade no Senhor. Compartilhe esse devocional com alguém que também está tentando caber onde não precisa. E se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para continuar recebendo palavras que curam, fortalecem e libertam. Juntos, vamos espalhar o amor do Pai e lembrar ao mundo: quem se encontra em Deus nunca mais vive perdido.